Meu nome é Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. Esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, uma vez por semana, eu vou comentar um grande clássico da literatura com você. E o livro de hoje é este aqui, ó, Metamorfoses, do poeta latino Ovídio, que, aliás, é um dos meus livros mais queridos. Nesse vídeo, para apresentar este grande clássico da literatura e principalmente da mitologia, eu vou começar de forma diferente. Em lugar de iniciar falando do autor, hoje eu vou começar contando um ou dois dos 250 mitos greco-romanos presentes nesse livro. Vamos à história? Bom, de acordo com a mitologia, o deus Apolo teria lutado com Píton, uma serpente dragão fêmea que era guardiã do santuário de Gaia. O monstro teria perseguido a mãe de Apolo, conhecida como Leto ou Latona, durante a gestação de Apolo e Artemis. Píton fazia isso a pedido de Hera, que não queria o nascimento das crianças, já que elas eram fruto de mais uma das centenas de traições de Zeus. É sempre bom lembrar que a deusa Hera, na mitologia, era a deusa do casamento e que durante toda a tradição, ela só faz perseguir as amantes de Zeus e seus filhos. Depois que Apolo se tornou adulto, ele mata então a serpente dragão, que perseguiu a sua mãe, em uma caverna localizada em Delfos. E é inclusive por conta desse êxito que Apolo convenceu Zeus e Gaia de que ele deveria ser o regente do oráculo de Delfos. Mas além de ser o deus do oráculo, Apolo era também deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio, da razão e da cura. Eu não vou me conter, vou fazer uma parte, tá bom? É que o amor, na realidade, não gosta muito nem de equilíbrio nem de razão. Eu acho que é por ser tão perfeito, inclusive, que na tradição mitológica o Apolo nunca se realiza nas suas paixões. Até porque o amor é imperfeito, né, gente? Bom, quanto às mulheres, na mitologia, o deus, das mulheres era Dioniso, que além da embriaguez e da loucura, ou seja, nada de perfeito, nem bonito ele era, mas era talvez digno de despertar as maiores paixões. Mas voltando ao nosso mito, eis que Apolo está lá, se vangloriando do seu feito, quando passa pelo céu um outro deus, Eros ou Cupido. E ele, Apolo, vai ter a infeliz ideia de debochar justamente do amor. Isso porque ele vê Eros manejando o seu arco e as suas flechinhas e vai dizer para o Eros que o arco e a flecha são mais propícios para um deus com seu porte, com a sua estatura, capaz de derrotar a serpente dragão, e não para um pirralho, um menino como Eros. Ele diz inclusive para o Cupido o seguinte: vai lá brincar com tochas acendendo amores e deixa as armas para um deus como eu, a quem as glórias pertencem. Eros, ou amor, ironicamente concorda e diz o seguinte para Apolo: olha, Apolo, o teu arco pode ferir a tudo, mas o meu pode ferir-te a ti. Acaba de dizer isso, já vai subindo, batendo as suas asinhas e vai planejando atirar duas flechas com funções distintas. A primeira, de ouro, ele atira em Apolo. Flecha essa que fazia com que aquele que a recebesse se apaixonasse perdidamente. E a segunda, uma flecha de chumbo, ele vai atirar na ninfa Dáfne, que estava passando por ali. E essa flecha fazia com que quem a recebesse
recusasse o amor. E é assim que Apolo, né, um deus sábio, forte e até então equilibrado, enlouquece de amor e passa a perseguir desesperado a jovem ninfa, que, tendo recebido a flecha de chumbo, foge dele com todas as suas forças. Por fim, cansada de fugir, Dáfne pede a Zeus e aos outros deuses que a livrem dessa situação e que para tanto a transformem. Nem bem ela acaba de pedir, dos seus braços brotam galhos, enquanto suas pernas se transformam em raízes. Surgia na natureza a árvore sagrada de Apolo, o loureiro. Quanto ao deus, o Apolo, né, o poeta Ovídio, nas Metamorfoses, narra o seu lamento. Ele vai dizer o seguinte, o Apolo: é certeira a minha seta, mas mais certeira do que a minha existe uma outra, que feriu meu livre coração. A medicina é invento meu, por todo mundo me chamam salutar. Pertence-me o poder das plantas. Ai de mim que o meu amor não há planta que cure, e as minhas artes, que a todos servem, não servem ao dono. O mito de Apolo e Dáfne vai gerar algumas das mais belas obras de arte da história. Entre as quais, né, tem uma escultura lindíssima, belíssima do Bernini, que eu adoro, acho fantástico, inclusive é uma escultura, né, conhecida. E tem uma outra também, do Jacob Auer, que também está entre as minhas prediletas. Bom, só através deste mito, vocês viram uma pequena amostra do nosso vídeo, não é mesmo? Mas eu não vou resistir, eu vou contar mais um mito. É só mais um, tá? Bom, sabemos que Zeus é um dos arquétipos masculinos mais fortes da mitologia. Ele é emblemático do homem caçador que vai em busca da presa ou do seu objeto de amor. E para seduzir, ele vai assumir diversas formas. Às vezes de águia, outras de cisne, de touro, enfim. Dito isso, eu vou contar o mito do nascimento do Perseu. Isso mesmo, aquele, né, que é conhecido por matar a Medusa. Talvez o mito da Medusa seja bem conhecido, mas o nascimento do Perseu, nem tanto. Bom, vamos lá. Desapontado por não ter herdeiros masculinos, Acrísio, que era rei de Argos, procura o oráculo para saber da sua descendência. O oráculo vai dizer então ao rei que mesmo se ele se escondesse no fim da terra, no fim do mundo, seria morto por um neto seu, filho de Danae, sua filha. Como a princesa ainda era virgem, para que ela jamais tivesse um filho, o rei aprisionou-a numa torre de bronze, que manteve constantemente vigiada por seus guardas mais valorosos. Pretendia, assim, evitar que ela desse à luz a um herdeiro, que seria o seu futuro assassino. Mas apesar de todos esses cuidados, Zeus, justamente Zeus, é tomado de amores pela bela princesa. E para seduzi-la, se transforma numa chuva de ouro, penetrando a torre onde ela se encontrava por um orifício no teto e cai no colo de Danae, engravidando. Assim nasceu Perseu e também algumas das minhas obras de artes prediletas. A que eu mais gosto, né, representativa desse mito, é sem dúvida o quadro do Mabuse. A chuva de ouro nesse quadro, para mim, é poesia pura. Mas para além dele, né, temos grandes artistas que se debruçaram sobre esse mesmo mito, entre os quais Tiziano, Correggio, Rembrandt e um artista que eu adoro, que gosto mais ainda na representação que ele faz desse mito, que é o Gustav Klimt. Gente, como eu disse, né, hoje vamos falar de Ovídio e, portanto, vamos falar de mitologia e de amor. Na semana passada, eu comentei com vocês a Eneida, né, que é um livro seminal na tradição latina. Mas hoje, né, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores, Ilíada, Odisseia, Eneida, eu vou apresentar um poeta pelo qual eu também sou profundamente apaixonada. Mas para falar desse poeta, eu vou fazer uma advertência. Ovídio é conhecido como poeta do amor,
porque sempre escolheu permear a sua poesia com a paixão. Em quase toda a sua obra, e não apenas nas Metamorfoses, ele fala sobre aquilo que o amor, quer pelo excesso, quer pela falta, ou mesmo por seu fim, provoca no ser humano. Em poucas palavras, ele fala sem nenhum pudor da eroticidade humana e das suas diversas manifestações. E especificamente no poema Metamorfoses, ele nos mostra escapadelas amorosas, amores impossíveis, amores incestuosos entre irmãos, entre pais e filhos, amores não consentidos, amores brutos ou violentos, amores homoeróticos, enfim, ele faz um inventário genial do ser humano quando se trata da arte de amar. Sobre o Ovídio, ele nasceu em Sulmo, atual Sulmona, em março de 43 a.C. e morreu em Constança, na Romênia, por volta de 17 e 18 depois de Cristo. Foi um poeta romano cujas obras mais conhecidas são Heróides, Amores, a Arte de Amar, além do poema que segue, o método da Ilíada, da Odisseia, o hexâmetro datílico, Metamorfoses. Ele era contemporâneo de Virgílio, o autor da Eneida, entretanto, ele era cerca de 27 anos mais jovem. Viveu, portanto, o momento da fundação do Império Romano, e como eu já falei sobre isso no vídeo anterior, quem quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha no vídeo sobre Eneida. Hoje, até para contextualizar também o vídeo, eu vou tentar resumir aqui o que eu já falei no vídeo anterior em pouquíssimas palavras. Bom, vamos lá. Nós sabemos, pela história de Roma, que os líderes da República Romana, ali no século I a.C., tiveram que lidar com uma série de dissidências internas, de guerras civis, até que, após a morte do César, Otávio Augusto ascende ao poder. Otávio Augusto, ou Otaviano, como ele também era conhecido, será, portanto, o primeiro imperador romano. Era filho adotivo e herdeiro de César, que na verdade era seu tio-avô, e no processo de ascensão ele vai conseguir estabelecer a famosa Pax Romana, ou seja, o fim das guerras civis internas na região de Roma. E depois de assumir o império, restava a Augusto solidificar ainda mais o seu poder político para, em seguida, prosseguir no processo de conquista de outros territórios. O interessante é que ele tinha um ótimo conselheiro, chamado Caio Mecenas, que será um grande patrocinador das artes, como sabemos, e terá a ideia de usá-las a serviço da política. É daí que surge a palavra mecenato. Mas naquela época, Mecenas não era o único patrono das artes. Era comum alguns políticos, amantes das atividades artísticas, reunirem em torno de si um círculo de poetas, de pintores, os quais eles patrocinavam. Entre esses patrocinadores estava um chamado Messala Corvino. Ele era uma espécie de pretor sufecto. Pretor sufecto, para quem não sabe, um nome elaborado, pomposo, era alguém que exercia várias funções dentro do governo, de comandante do exército até magistrado. Messala teve uma formação grega, estudou em Atenas, inclusive consta que junto com Horácio e Cícero, e acabou se tornando também um grande patrono das artes. E da mesma forma que o Virgílio, autor da Eneida, frequentava o círculo de Mecenas, Ovídio fazia parte do círculo de Messala. Pois bem, depois da publicação da Eneida, do Virgílio, por volta de 19 a.C., ela se torna a obra referencial da tradição romana. Isso porque ela rivaliza com as epopeias homéricas, com a Ilíada e com a Odisseia. Ou seja, ao contrário de Homero, que narra a versão grega da batalha, Virgílio fala da guerra de Troia, mas sobre a perspectiva dos troianos, que segundo ele seriam os ancestrais dos romanos. Portanto, qualquer poeta que viesse depois do Virgílio teria o grande desafio de tentar superar a Eneida. Mas eis que Ovídio, o nosso poeta de hoje, tem uma ideia genial. Para explicar a ideia do Ovídio, eu terei que falar um pouquinho de mitologia, tá? Vou falar de forma bem breve.
A base da mitologia grega, que chega até nós, é atribuída principalmente a dois poetas, a Homero e a Hesíodo. Homero é muito conhecido. Quem nunca ouviu falar da Ilíada e da Odisseia? Já Hesíodo, né, do Hesíodo eu não posso dizer o mesmo. Ele é mais conhecido daqueles que se debruçam sobre essa área, sobre a literatura clássica. Muito embora os seus poemas Teogonia, os Trabalhos e os Dias, também sejam essenciais para o estudo da mitologia. Resumidamente, enquanto Hesíodo faz uma genealogia dos deuses na Teogonia, ou seja, ele conta a história da criação, configura o panteão grego e etc., Homero, nas suas epopeias, já mostra os deuses em ação. Na verdade, é interessante porque Homero ele acaba meio que configurando a personalidade dos deuses e dos heróis e conta ali alguns mitos também. Bom, ao longo dos séculos, essas histórias, né, que eram conhecidas já da tradição grega, serão continuamente recontadas. É importante lembrar que não existe uma única versão dos mitos. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto nas minhas aulas. E um exemplo que eu gosto de dar, para que fique claro, né, é o de Afrodite, é o exemplo da Afrodite. Para Homero, ela é filha de Zeus e Dione. Para Hesíodo, e nesse caso a referência do Hesíodo é bem mais conhecida, né? Afrodite nasce quando Cronos castra Urano, os órgãos são arremessados nas águas do mar de Chipre e da espuma nasce Afrodite. Botticelli que o diga. E esse foi apenas um exemplo. Até porque, além de Homero e Hesíodo, ao longo da história, os mitos serão constantemente recontados e, como sabemos, quem conta um conto, às vezes aumenta e às vezes diminui um pouco. Assim, dentre as fontes da mitologia grega, só para citar algumas poucas, temos, por exemplo, os grandes tragediógrafos do século V, Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Temos autores como o geógrafo Pausânias, Apolônio de Rhodes, Higino, o grande historiador Heródoto e até mesmo dentro da filosofia, se nós observarmos, né, só para citar um exemplo, a obra platônica. Platão faz menção e elabora muitos mitos. E olha que eu dei muito poucos exemplos, tá? Essa lista é bem mais ampla. Isso explicado, agora eu posso falar do Ovídio. Afinal, qual será a grande ideia desse poeta? Ele vai pensar, ali no século I a.C., o seguinte: para superar o Virgílio, a sua releitura da Ilíada e da Odisseia, eu posso fazer o seguinte: eu vou fundir o Homero com o Hesíodo, falando de deuses na sua origem e também nas suas ações. Vou retomar a essência do teatro grego do século V. Vou rever as narrativas dos principais mitógrafos que me antecederam. Vou juntar tudo isso com a obra do Virgílio e vou reinventar. E ainda, se Homero e Virgílio construíram suas obras-primas sob o signo da guerra e se empenharam em narrar batalhas, vou construir a minha sobre outra perspectiva. Vou narrar tudo sob o signo do amor. E é a partir das diferentes formas de paixão, ou como queira de amor, que ele retoma os mitos e reinventa. E assim compõe metamorfose, compõe mitos de transformação. Aliás, como eu disse, Ovídio passa para a história como um poeta do amor. Eu vou, inclusive, mostrar que esse amor ali perpassa toda a obra, não apenas Metamorfose. E que também, mesmo em outros livros dele, ele já rivaliza, de certa forma, né, com o Homero e com o Virgílio. Por quê? Porque enquanto a Ilíada e a Eneida já começam falando de guerra, o Ovídio, por exemplo, nesse livro aqui, que eu tenho a edição da Penguin, Companhia das Letras, Amores, que é um livro que eu adoro, né? Ele já começa rivalizando com os seus antecessores. E a crítica recai justamente, né, sobre as guerras, sobre as batalhas. Esse livro aqui, ó, nessa edição a gente tem junto, né, Amores e a Arte de Amar. Amores começa assim: armas em ritmo pesado, combates violentos, estava eu prestes a cantá-los. O assunto assentava bem ao metro. Era igual o segundo verso ao primeiro. Cupido soltou uma gargalhada, disse, e surrupiou-lhe um pé. Cupido surrupiou um pé no verso.
E no poema, o Ovídio vai inclusive dizer para o Cupido: quem te concedeu, a menino cruel, um tal direito sobre o canto? Em seguida, o Ovídio narra a sua aventura ou desventura. Acabava eu de queixar-me com o Cupido, quando ele, de pronto, abriu a aljava, escolheu os dardos, aprontados para me arrasar, dobrou com vigor sobre o joelho o arco recurvo e disse: toma lá, ó poeta, matéria para cantares. Desgraçado de mim, certeira foram as flechas, foram as setas daquele menino. Todo eu me inflamo e no coração vazio passa a reinar o amor. O amor seria, portanto, a temática por excelência do Ovídio. Logo em seguida, ele compõe esse livro aqui, Heroides. Gente, esse livro é incrível, é muito interessante e divertido. Na verdade, Heroides são epístolas imaginárias das grandes heroínas, da tradição grega e greco-romana para os seus amados. Então, por exemplo, tem carta da Helena para o Paris, tem carta da Medeia para o Jasão, tem carta da Dido para o Enéas, da Penélope para o Odisseu, da Brises ou Briseida para o Aquiles e por aí vai. Ele compõe ainda, como eu mostrei, aqui, A Arte de Amar, tá? Eu tenho essa edição da Penguin, muito boa, que é muito divertido. A Arte de Amar é uma espécie de manual de sedução, Só que é um manual de sedução com uma poesia magistral. Mas, na verdade, o que ele fala aqui? Ele fala de jogos eróticos, de estratégia que homens e mulheres devem usar para conseguir o amor. Ele brinca com os personagens da mitologia, e é muito avant la lettre. Na verdade, ele em termos de amor, ele é politicamente incorreto, digamos assim. Mas aí tem que ler para ver. Entretanto, aí, falando mais um pouquinho do Ovídio, no ano 8 depois de Cristo, por razões que nunca foram definitivamente estabelecidas, a gente tem os historiadores que pesquisam isso e eles levantam várias hipóteses, inclusive que ele teria cometido alguma indiscrição romântica, mas o fato é que ele é banido por um decreto do Augusto. Ele tinha mais ou menos 50 anos, era nessa época de longe um dos poetas mais prestigiados de Roma, não tinha rival desde que a geração do Virgílio, do Horácio desapareceu, e ele recebe a acusação de maiestas, que era um atentado contra a pessoa, a política, a autoridade do príncipes. E aí ele é decretado, para ele era delegatio, que é uma modalidade de exílio em que o condenado podia conservar seus bens e direitos cívicos. E aí ele é exilado na cidade de Constança, na Romênia, onde ele vai inclusive morrer. E durante o período do exílio, ele já está na sua maturidade poética, ele vai se dedicar a 2 projetos. Um deles é um calendário romano poético chamado de Fastos, e o outro é essa grande obra-prima chamada Metamorfose. As Metamorfoses de Ovídio permanecem até hoje como um dos grandes trabalhos poéticos, como um grande trabalho poético e um dos mais aclamados sobre mitologia. Poucas foram as obras que inspiraram tantas outras formas artísticas. O Ovídio vai servir de inspiração para a literatura, que veio depois, para a escultura, para a pintura, enfim. Essa obra foi muito preservada, sobretudo porque ela cai no gosto da cultura ocidental e ela chega no período renascentista como um divisor de águas. As narrativas do Ovídio foram retratadas por artistas como Michelangelo, Rafael, Tiziano, Correggio, Veronese, Caravaggio, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Delacroix e tantos outros. Na literatura, então, Ovídio foi reverenciadíssimo por autores como Dante. Ele está lá no Castelo dos Iluminados, que fica ali no limbo, a gente encontra no inferno de Dante. Cervantes foi um dos apaixonados pelo Ovídio. Ele retoma os mitos, alguns dos mitos no Quixote, e no Quixote ele chega inclusive a criar um Ovídio espanhol. Ele faz uma homenagem muito explícita
pro Ovídio. E Shakespeare, então, aí nem dá para falar. Eu costumo brincar, né, que a base do Shakespeare, muito da base de composição dele vem do Ovídio. Seja em poemas como Vênus e Adonis, que aí fica muito claro, e seja nas suas peças de teatro. Peças como, por exemplo, Tito Andrônico, né, que é uma peça até bastante violenta, tá? Mas tem uma personagem que é a Lavínia, que ela é construída a partir de uma releitura de um mito narrado nas Metamorfoses, que é o mito da Filomela. Como a personagem do Ovídio, a Filomela, que não podia falar, porque teve a língua cortada, porque ela foi violada, a Lavínia, que é a personagem do Shakespeare, também perdeu a língua. Mas, como ela quer contar a sua história, ela mostra para o pai, no livro Metamorfoses de Ovídio, o mito da personagem, né, cuja história é análoga à sua. Então, assim, aí a literatura dentro da literatura dentro da literatura. E isso, nesse ponto, Shakespeare é genial. Agora, sobre Shakespeare e Ovídio, né, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar, né, que em Ovídio também que Shakespeare vai buscar a sua grande história de amor. Vocês conhecem o mito de Píramo e Tisbe? Pois bem, Píramo e Tisbe eram dois jovens da Babilônia que se amavam intensamente, mas cujo casamento se tornou impossível porque as famílias não concordavam. Eles conseguiam se ver apenas através de uma fenda existente no muro que separava as suas respectivas casas. Certo dia, decidiram que a única alternativa que tinham para ficarem juntos era fugir. Combinaram então de se encontrar no túmulo do rei Nino, que ficava fora dos limites da cidade, ao pé de uma moreira branca e próximo a uma fonte. Tisbe chegou primeiro ao local e, de repente, uma leoa chegou bem próximo, né, com a boca ensanguentada, querendo beber a água ali na fonte. Tisbe correu, se escondeu numa gruta, mas deixou o véu cair sobre a terra. A leoa viu o véu e o rasgou com os dentes ensanguentados. Quando Píramo chegou ao local, não encontrou a Tisbe, ele viu as pegadas do animal, o véu rasgado, cheio de sangue, entrou em desespero e com a espada feriu o próprio coração. Quando Tisbe retornou ao local, ela deparou-se com Píramo, entendeu a situação e decidiu morrer junto com ele. Ela então se atira sobre a espada. Segundo a mitologia, foi por causa do sangue dos apaixonados que foi derramado aos pés da amoreira, que até então produzia frutos brancos, que os deuses se comoveram e decidiram dar a cor vermelha às amoras. Romeu e Julieta? Tá aí o esboço. Bom, gente, eu sempre falo das traduções, né? Não poderia deixar de falar hoje. Essa tradução aqui tá excelente, tá? É uma tradução da editora 34. Domingos Lucas Dias é o tradutor, ainda tem de luxo os comentários do professor João Ângelo Oliva Neto. Tá excelente. E tem essa outra tradução que eu gosto muito, sabe? Assim, é uma tradução que está muito bem feita, é muito poética, só que é uma tradução portuguesa da Cotovia, feita pelo professor Paulo Farmhouse Alberto, e eu acho primorosa. Quem quiser se aventurar em qualquer das duas traduções estará em muito boas mãos. E eu quero terminar hoje, né, sobre esse livro que é um dos meus grandes amores, com uma dica. Quer conhecer de perto a mitologia greco-romana e ainda de quebra saber mais sobre o masculino, o feminino, os arquétipos e o amor? Então não tem jeito. Tem que ler Metamorfoses do Ovídio. Um super beijo para vocês e até semana que vem.